prazer muito grande cumprimentá-los e hoje darmos sequência ao seminário de escatologia, aula 9, escatologia 3, aula 9. Queria convidar a Marilu para fazer a oração inicial. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, agora na tua presença. Pedir uma bênção especial para o irmão Rafael que vai passar esse estudo. Amém. Que venha de encontro às nossas necessidades. Amém. Que tudo que nós ouvimos aqui, Senhor, seja a melhor da nossa vida. Amém, Senhor. Vamos também passar aos outros. Amém. Tudo isso pedimos na graça e misericórdia de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. A aula passada, nós trabalhamos com o esclarecimento de algumas confusões que as pessoas fazem com alguns temas bíblicos. Dentre eles, nós esclarecemos as pirâmides, nós esclarecemos sobre os querubins. Nós vimos que querubins não são anjos, são sistemas de transporte que tem roda e tem asa. Anjo não tem asa. Anjo é uma pessoa igual eu e você. Nós, inclusive, somos anjos. Lá em Apocalipse, representado por 3 anjos, voando pelo meio do céu, pregando o evangelho a todo o povo tribo e língua, com o evangelho eterno nas mãos. Não, lá na arca. A outra confusão na arca, nós trabalhamos na aula. Mas lá não é anjo, é querubim. Pois é, querubim. Pois é, só que aí nós entramos dentro da aula lá, esclarecendo claramente que, em primeiro lugar, a arca estava num lugar santíssimo que não tinha acesso público. E tudo no santuário era figura, sombra, ideia da realidade que existia no céu. Percebeu? Então, do jeito figura, tudo no santuário. O pão representava Jesus, o pão da vida. A água, Jesus, a água da vida. Os castiçais, Jesus, a luz do mundo. O altar, a arca toda, a arca representava o trono de Deus. O propiciatório, a misericórdia de Cristo. O Shekinah, a presença do Deus vivo, que era literal. E os querubins, a proteção do trono de Deus. São os sistemas de transporte usados pelos anjos para proteger o trono de Deus. E essa representatividade, mostrar que o trono de Deus está cercado por seres angélicos que a qualquer instante da ordem, eles cortam o universo de um canto do outro e vêm cumprir a ordem de Deus em favor daqueles que o amam e o temem. Entende? Então, a arca, como nós vamos estudar futuramente depois, sobre tudo em detalhes sobre o santuário celeste e o santuário terrestre, aí nós entraremos em mais detalhes. Mas a arca, com aqueles querubins, tudo, não só a arca, mas tudo que está no santuário, o altar lá fora, do pátio, o pátio representava o planeta Terra. E no santuário celeste não tem pátio, porque lá não tem pecador. E aqui foi acrescentado o pátio. E o altar de sacrifício representava a cruz de Cristo. Entendeu? Então tudo era representação, adaptação para preparar a humanidade antes de Cristo para a chegada do Cordeiro de Deus, que tiraria de uma vez por todas o pecado do mundo. Então todos aqueles sacrifícios matados durante anos e anos e anos, até de 1500 anos antes de Cristo, até Jesus chegar, o dia que ele morresse na cruz, o véu do santuário ia rasgar de cima e embaixo, não precisava mais daquilo. Não precisava de intermediário para chegar no trono da graça. Todo pecador já chegaria direto ao trono da graça. Entendeu? Então todo esse simbolismo, que a arca é só um dos detalhes, é só para provar que a arca, como qualquer outro item do santuário hebreu, depois, na aula futura, nós estudaremos em detalhes, mas que a arca era um simbolismo, é mais um simbolismo só. Então, não serve de caracterização real nada do santuário, a exceção do Shekinah, que apresenta o Deus vivo, a nuvem que estava lá em cima, cobrindo Israel, que era do Deus vivo, e o sacerdote, o sumo sacerdote, que eram seres reais, e os animais eram seres reais. Mas todas as cerimônias e utensílios eram símbolos. Entendeu?
Nós estudamos também na aula passada sobre o dilúvio, detalhes sobre o dilúvio, passo a passo, né? E a redenção dos seres caídos. Depois mostramos em forma de paralelismo a redenção de Cristo dos seres caídos com o dilúvio. Foi uma coisa muito interessante. E no mesmo dia que Noé desceu da arca, no dia 27 de maio do ano 2349, Jesus também no dia 27 de maio ascendeu aos céus. Na aula passada nós temos detalhes sobre isso. Jesus morreu no dia 15 de abril, no dia seguinte ao Cordeiro Pascal, e no dia do Cordeiro Pascal, que foi no dia 14, que era o dia da Páscoa, ele não matou cordeiro nenhum, mas se apresentou o corpo dele para os discípulos em forma de pão. Falou aqui, ó, esse é meu corpo. E pegou o vinho, o suco da uva, e mostrou, esse é meu vinho, é meu sangue. E pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos. Ou seja, ele estabeleceu a cerimônia do lava-pés de Santa Ceia, ao invés de matar um cordeiro. Isso no dia 14. No dia 15 ele morreu. Dia 16, que foi no sábado, ele passou o dia inteiro na sepultura. Quer dizer, passou a parte da sexta-feira na sepultura, passou o sábado inteiro na sepultura, e no domingo de madrugada ele ressuscitou. Então, ele morreu no dia 15, 16 de sepultura, 17 então ele ressuscitou. 17, mais 40 dias que ele ficou na terra, 27 de maio. O mesmo dia que Noé desceu da arca. Nós vimos isso na Bíblia. Então é muito interessante saber que o único fim do mundo que teve tem uma relação estrita com a redenção. Existe um paralelismo claro sobre isso. Nós vimos também sobre Babel, a região de Babel, logo depois do dilúvio. Durante os primeiros 350 anos, eles saíram numa trajetória descendo da arca de Noé, do Ararat, desceu pela Palestina, cortou depois pela Síria, foi lá para o Iraque, na Mesopotâmia antiga, né? E no sul do Iraque, lá embaixo, construíram uma cidade chamada Babel, que mais tarde se tornou Babilônia. Mas tentaram primeiro construir uma torre, uma cidade em forma de torre, conhecida por Torre de Babel. Quando a Santíssima Trindade desceu, bagunçou a língua na turma, e aí é onde veio as diferenças linguísticas sobre a face da terra. Isso aconteceu há 2000 anos antes de Cristo. Nós vimos também que esse Nimrod foi um camarada que casou com a própria mãe, teve um filho bastardo, pensa que situação, além de tudo, e implantou sistemas politeístas de adoração no planeta Terra. Apesar de ter também sido uma pessoa, um guerreiro, ter sido um caçador tanto de bicho quanto de gente, e praticou justiça. E Deus usou, como usa as autoridades hoje, para poder exercer a sua autoridade no mundo, através de Nimrod. Porque se não tivesse alguém que exercesse a autoridade, não teria, porque você tem que ter alguém que tem acesso, homem a homem. Por isso que em Romanos, no capítulo 13, verso 1 ao 4, vem falando sobre as autoridades que são constituídas por Deus, e nós temos que obedecê-las, e jamais ficar falando mal. Não adianta ficar falando mal de governo nenhum. Se ele prestar mal ao governo, vai prestar conta com Deus, porque Deus é quem os constitui. E a espada de Deus, que nada mais nada menos que a pena de morte, que está em Romanos, em lugar nenhum da Bíblia é criticado. Então está lá dizendo que Deus usa, ninguém que é do bem precisa temer a espada. Só quem precisa temer a espada são pessoas que não é de bem, porque Deus usa ela como ministra da justiça para executar a sua ira contra aqueles que praticam o mal. Então Nimrod foi usado naquela época para isso, como as sucessivas autoridades de todas as épocas, que são hoje chamados de magistrados, já desde os tempos bíblicos, são utilizados para ser usado na mão de Deus para que se faça justiça. A justiça do homem, Deus usa ela para alcançar a justiça. E se eles cometerem injustiça, vai acertar com Deus o dia. Se fizer mal governo, vai acertar com Deus o dia. E Nimrod não só entrou nessa linha, mas ele partiu para uma linha deturpada,
começou a fazer besteira. E criou, então, não só ele, mas essa mulher dele, que era a mãe dele, e o filho dele, o filho de Nimrod, chamava Tamuz, citado na Bíblia, nós temos detalhes bíblicos sobre isso, se tornou centros de adoração politeísta. Então, muito sério isso. E essa trindade sempre tentando deturpar a trindade verdadeira. Então lá vamos entrar. Então sempre comprometendo, lá tudo bem, sempre tentando de alguma forma manchar a verdadeira Santíssima Trindade. A Torre de Babel, falando em Torre de Babel, agora entrando já na aula de hoje, nós vamos ver aqui que Abraão nasceu exatamente 354 anos depois do dilúvio e 4 anos depois da Torre de Babel. A Torre de Babel aconteceu há 2000 anos antes de Cristo. 4 anos depois da Torre de Babel, ou seja, 1996 antes de Cristo, nasceu Abraão. Esse Abraão era chamado na realidade de Abrão, certo? E a esposa dele, Sarai, era o nome. Abrão quer dizer pai exaltado, e Sarai quer dizer livre. Tem umas curiosidades interessantes sobre os dois. O nome deles seriam mudados quando se estabelecesse a circuncisão do povo de Deus. E isso, quando acontecesse, um estaria com 89 anos de idade e o outro com 99. Eles tinham 10 anos de diferença um do outro. Abraão e Sara. Abraão passaria a ser chamado pai de multidões, que é Abraão. E Sarai seria chamado de Sara, que é soberana, princesa. É o significado do nome. Vamos agora, já falando deles, fazer uma síntese biográfica sobre eles. Já disse a data de nascimento deles, e os textos bíblicos que nós temos, Gênesis 21, verso 5, diz que Abraão, quando nasceu, Isaac tinha 100 anos. Então, isso facilita a busca de cálculos aproximados, precisos, que nos dão essas datas. E Sara, Gênesis 17, diz que tinha 90 anos quando engravidou de Isaac. Então, mostra os 10 anos, biblicamente, de diferença entre os dois. Na nossa Bíblia, não comenta, mas nas entrelinhas da Bíblia, tem quebra-cabeça solto, que a gente junta as peças e consegue entender muita coisa interessante. Vamos lá, por exemplo, em Gênesis 11, 26. Lá nos mostra que Terá, o pai dele, que esse nome é um nome, inclusive, babilônico, tinha 70 anos quando Abraão nasceu. Vocês precisam de Bíblias? Tem? Tá. 70 anos. Presta atenção. Se Terá tinha 70 anos, hoje nós vamos descobrir umas curiosidades muito interessantes sobre isso aqui. Se ele tinha 70 anos quando Abraão nasceu, é só somar a 1996, que é o ano que Abraão nasceu. Nós chegamos a 2066, o ano que nasceu Terá. Viu só como é que é fácil de descobrir na Bíblia? Então, o ano 2066, não tem como fugir disso, Terá nasceu. E a Bíblia está dizendo que ele tinha 70 anos quando Abraão nasceu. Entre de Abraão até existia evidentemente vários outros filhos. Porque se o cara tinha 70 anos de idade quando ele nasceu, o Bar Mitzvah daquela região, até hoje, o homem com 13 anos, a mulher com 12. 13 anos e um dia. 12 anos e um dia. A mulher Bat Mitzvah se torna maior de idade. Tornou maior de idade, estão prontos para se casar. Não significa que tem que casar. Nós vamos ver que no caso de Abraão, ele casou com 22 anos. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia Sagrada. Mas eu queria mostrar para vocês, como no caso de Adão, quanto no caso de Noé. Noé fala lá, teve 100 Cão e Jafé. Todo mundo imagina que o primeiro filho de Noé foi 100. E não foi, porque o cara tinha 500 anos quando ele teve o 100. Está entendendo? Então, por que os outros nomes não aparecem? Do mesmo jeito que o nome de Caim não aparece na genealogia de Adão. Caim assumiu uma genealogia própria, porque ele se tornou um representante dos filhos dos homens.
das pessoas que andavam abertamente nas trevas. Então, se o cara constatava, ou se tinha só filho e mulher, não entrava na genealogia, de maneira geral. Aí Abraão, Noé no caso, sem aparecer, já tinha 500 anos. Aquele andou junto com o pai. Aquele, mais Cão e Jafé, entraram na arca com as suas esposas. E os outros? E outra coisa, só a arca foi quantos anos? 120 anos. Não tinha fábrica de anticoncepcional. Como é que entra só o casal? Os 4 casais dentro da arca. 120 anos construindo só a arca e pregando a última mensagem de advertência ao mundo. E como que mostra só 4 casais entrando dentro da arca. Cadê os filhos dessa turma? Está entendendo? Então, isso chama entrelinhas da Bíblia. Na primeira aula do curso Bíblico de Escatologia, se vocês, os que não assistiram, entrar lá na internet, no meu canal e assistir, vocês vão perceber que na primeira aula tem mais de 20 livros que a Bíblia cita que não está na Bíblia. A Bíblia foi perseguida, foi atacada. Então teve muito golpe contra a Bíblia Sagrada. E nós ainda temos algumas heranças aí, mas nós ensinamos na primeira aula como se defender delas, como identificar isso. Na primeira aula vocês vão descobrir isso. Assista a primeira aula para vocês não ficarem perdidos. Quem não pegou as aulas anteriores e consegue acompanhar. Tem 8 aulas postadas. Essa é a 9ª aula hoje. Então, tem 3 novatos hoje, né? Para vocês pegar e acompanhar, para dar conta de digerir isso aí tudo. E às vezes é meio duro ouvir hoje muitas informações que ficou para trás, e aí vocês precisam de pegar para dar conta de digerir tudo. O primeiro Êxodo, Gênesis 11, 31 a 32, se vocês acompanhar, vocês vão perceber nesse texto bíblico que Terá, o pai de Abraão, que morava lá em Ur, dos caldeus, no sul da Mesopotâmia, foi chamado com intenções de ir até a terra prometida. Mas esse cara chegou em Harã, no norte do Iraque, hoje atual Iraque, na época Mesopotâmia. Ali ele ficou e ele não acompanhou Abraão, e ele não morreu, como muitos estudiosos pensavam e pensam, que ele teria morrido pelo fato das famílias serem patriarcais, das tribos serem patriarcais. Então, que ele não teria lógica Abraão ter seguido o êxodo sozinho. Mas isso é um fato bíblico que nós vamos provar aqui hoje. Que Abraão seguiu e Terá ficou. E ele assumiu esse êxodo que Deus chamou de sair de Ur dos caldeus, e ele ficou lá. Nós vamos ver essa prova aí no decorrer da matéria. Então, se você olhar lá Gênesis 11, 31 e 32, você vai ver o que eu estou dizendo. Ele tinha intenção de ir até a terra prometida, até lá, e ele não foi. Só Abraão seguiu viagem com ele. No verso 32, você vai ver que ele morreu com 205 anos de idade. Terá. Então, se ele morreu com 205 e tinha 70 quando ganhou Abraão, vocês vão ver evidências bíblicas aqui que ele morreu em 1861 a.C. Basta pegar 2066, que é o ano que ele nasceu, adicionar, diminuir dos 205, que é a idade que ele teve, que a Bíblia está dizendo, você chega ao ano de 1861. Foi o ano que ele morreu. Evidências bíblicas, agora vamos nas evidências. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 4. No êxodo de Abraão, ele começou com 75 anos de idade. Então mata a charada aqui. 1996, quando ele nasceu, menos 75 anos de idade, nós chegamos ao ano de 1921 antes de Cristo. Foi o ano que começou o êxodo de Abraão. Em 1921, Terá estava com 145 anos de idade. O êxodo de Abraão começou em 1921 antes de Cristo. O Terá estava com 145 anos, ele continuou lá. Sadião, ele morreu com 205 anos. Ficou lá de boa. Segunda evidência, Gênesis 16, no nascimento de Ismael, que Abraão estava com 86 anos de idade. Se ele tinha 86 anos de idade, 1996, que é o ano que ele nasceu, menos 86 anos de idade, então nós temos o ano de nascimento de Ismael, 1910 a.C.
Percebeu como é fácil de trabalhar esses cálculos? Terá, então, ele nasceu em 2066, menos 910, que é o ano que nasceu Ismael, terá uns 156 anos quando nasceu Ismael, o seu neto. Ele estava lá no norte, ele morreu lá em Arã, como nós vimos aí em Gênesis. Terceira evidência, quando implantou a circuncisão, Gênesis 17, de 24 a 25. No verso 24, nos apresenta que Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado. E isso aconteceu um ano antes de nascer Isaac, o legítimo. Então, na circuncisão 99 menos 1996, foi o ano que ele nasceu, eu descubro o ano da circuncisão, 1897 a.C. 1897 a.C., menos 2066, que é o ano que Terá nasceu, no ano que estabeleceu a circuncisão, Terá estava com 169 anos de idade. Ele ia morrer com quantos anos? 205. Então, você vê que coisa mais interessante essa busca bíblica, né? Sara, com 89 anos de idade, ela tinha só 10 anos de diferença com Abraão. Como nós vimos aí no verso 25, Ismael estava com 13 anos, olha as curiosidades, quando estabeleceu a circuncisão. Curioso, né? Bar mitzvah, 13 anos tinha Ismael. Trocando em miúdo, ele já era maior de idade quando estabeleceu a circuncisão, que ele foi circuncidado no seu bar mitzvah. E Abraão com 99 anos de idade, com 99, e Sara com 89. No verso 26 aí do Gênesis, capítulo 17, que nós estamos analisando, pai e filho no mesmo dia foram circuncidados. Está dizendo aí, no verso 26, pai e filho foram circuncidados no mesmo dia. E no verso 27 diz também que toda a casa de Abraão foi circuncidada nesse dia. Quarta evidência, na destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, 10, mesmo ano da circuncisão. Matamos a charada, matamos. Nesse mesmo ano da circuncisão, Sodoma e Gomorra foi destruída. O ano da circuncisão, no mesmo ano, não foi no mesmo dia, claro que não foi, foram coisas distintas, mas nesse mesmo ano aconteceu, Abraão recebeu a visita daqueles 3 seres celestes. Um era o arcanjo Miguel e 2 eram outros anjos, eram anjos que seguiram, porque o arcanjo Miguel não era anjo, o arcanjo Miguel era o filho do Deus vivo. Arcanjo quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. E Miguel é uma pergunta no hebraico: quem é como nosso Deus? Na época do Antigo Testamento, Cristo se manifestava com esse nome, Arcanjo Miguel. Lá em Judas, verso 9, exato, é Jesus, na época do Antigo Testamento. E lá em Judas, verso 9, no Novo Testamento, em Apocalipse 12, versos 7 ao 12, onde aparece esse personagem Miguel, é porque ele está projetado em acontecimentos que tiveram antes de Cristo, na época do Gênesis, na época de Jó, né? Então a ressurreição de Moisés, por exemplo, que é Judas verso 9, o arcanjo Miguel ressuscitou Moisés lá em Deuteronômio, que mostra a ressurreição deles, no capítulo 34, verso 1 ao 3, ele foi ressuscitado. E lá diz que ele foi, a sepultura sumiu, desapareceu, ninguém achou. Só Judas verso 9 que explica por que sumiu, porque o arcanjo Miguel ressuscitou ele. Aí você vai lá em Marcos 9, de 2 ao 6, e você percebe na transfiguração, lá no Tabor, Jesus levou só Pedro, Tiago e João, e os caras estavam dormindo, eles passaram a noite no Tabor. Inclusive, esse é um sermão interessante que tem na série Palestras da Bíblia, no meu canal, Uma Noite no Tabor. Assiste essa matéria para vocês verem também, tudo sobre a transfiguração em detalhes. Aparece Elias, que viveu 1000 anos antes de Cristo, e Moisés, 1500 anos antes de Cristo, aparece visitando Jesus no Novo Testamento, 1500 anos depois que ele viveu aqui. Então, porque ele foi ressuscitado. Então, e Elias foi vivo no carro de fogo. O senhor falou que Miguel ressuscitou Jesus no carro? Não, Miguel ressuscitou Moisés. Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo. Entendeu?
Entenderam? Arcanjo Miguel viveu, era Cristo na época, era o Filho de Deus na época do Antigo Testamento. No Novo Testamento ele nasce da Virgem Maria, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e recebeu o nome de Jesus Cristo. Tem alguns detalhes sobre isso também que vocês vão ver na primeira aula. Esse nome é um nome grego, na realidade é um apelido, é o significado do nome dele. Porque o nome dele na realidade não é esse também. Tá? Mas está assim nas Bíblias, deixa do tamanho que está. Quinta evidência. Agora, no nascimento de Isaac, Gênesis 21, verso 5. 1896 a.C. Abraão com 100 anos. Gênesis 21, verso 5. Nós estamos falando que Abraão estava com 100 anos. Então você nasceu em 1996, menos 100, 1886, o ano que nasceu Isaac. Esse ano, o nascimento de Isaac, Abraão com 100 anos, o Terá estava com 170 anos. É só pegar 1896 e diminuir de 2066, você descobre a idade de Terá. 170 anos. Olha quantos anos que esse cara ainda ia viver. Seria durar até 205 anos de idade. Ele tinha 170 anos quando o neto Isaac nasceu. Gênesis 21, verso 5. Tá bom? Vamos lá. Agora, Sodoma e Gomorra, então, já tinha sido destruída, né? Vamos analisar algumas curiosidades. Primeiro, na morte de Terá, 2066, quando ele nasceu, menos 205, 1861, a data da morte, o ano da morte de Terá, 1861 a.C. Tá? Abraão tinha 135 anos de idade, tá? Que é 1861 menos 1996. Então Abraão estava com 135 anos de idade quando o pai dele morreu. Sara estava com 125 anos, ela era 10 anos só de diferença. Ismael, quando Terá morreu, estava com 49 anos, que é de 1910 a 1861. Isaac estava 35 anos de idade, 1896 a 1861, 35 anos. Diferença de 14 anos de Ismael que ele tinha. Ismael tinha 14 anos quando Isaac nasceu. Muito bem. Olha outras curiosidades interessantes. Antes da circuncisão, aparece o surgimento de um personagem muito curioso. Gênesis 14, 18 a 20. Antes da circuncisão, Melquisedeque, quer dizer rei de justiça, ou rei da paz. Provavelmente por volta de 1921 a.C., no mesmo ano que iniciou o êxodo de Abraão, de Arã, para a terra prometida. Ele passou pela Síria, deixou o discípulo Jó, que é o discípulo da fé, foi discípulo de Abraão, Jó, e aí ele foi para a terra prometida. Quando chegou na terra prometida, que é a terra de Canaã, ele já sabia que ia encontrar esse indivíduo lá. Que na realidade foi ele, o Melquisedeque, que foi ao encontro de Abraão. E Abraão sabia muito bem quem que ele era, porque biblicamente nós sabemos que ele deu até um dízimo para Melquisedeque. Então é um personagem muito interessante, esse tal de Melquisedeque. Ele era rei e sacerdote de Salém. Salém, esse texto bíblico que nós estamos vendo aí, é nada mais nada menos do que o nome pré-histórico de Jerusalém. O nome pré-histórico de Jerusalém, esse nome foi dado pelos cananeus, os habitantes dessa região de Canaã, há 3.000 anos antes de Cristo. Presta atenção. 3.000 anos antes de Cristo, nós estamos falando em aproximadamente 650 anos antes do dilúvio. Está entendendo, né? E isso aqui é história, não tem como fugir. Existem evidências arqueológicas que apontam para isso.
testes feitos em evidências, com carbono 14, com carbono 12. Depois ela passou a ser chamada de Jebus e depois Jerusalém, que é a que nós conhecemos o nome que conhecemos hoje. Salém, como eu disse, ela era quase vizinha de Sodoma e Gomorra, mais ou menos 22 quilômetros de distância de Jerusalém. Sodoma e Gomorra é onde nós temos o Mar Morto hoje. Eu quero mostrar aqui para vocês uma curiosidade muito interessante, como que luz e trevas está sempre lado a lado. Isso é na nossa vida, é na vida da história do planeta, na história desse mundo e na história do universo. Quando aconteceu o pecado na Terra, Deus conviveu com esse problema no universo, enquanto um casal líder não caiu, enquanto um líder de um mundo não caiu, porque Deus não tinha por onde mandar. Quando o casal líder caiu, o primeiro do universo, que foi os nossos primeiros pais, aí Deus arrumou um jeito de mandar juntar todos os seres que pecou no universo e jogar aqui. E Apocalipse apresenta que é uma terça parte das estrelas do céu. Apocalipse, capítulo 12, verso 4. E no verso 7 ao verso 12, mostra essa batalha que desencadeou no céu. E foi uma batalha armada. E daqui a algumas aulas nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Percebe? Foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados por ele. Esses seres que vivem no universo. Então observa que aqui estava ali em Jerusalém um indivíduo que nós vamos começar a futricar agora, que vocês vão cair o queixo, esse tal de Melquisedeque. E não foi eu que escrevi a Bíblia, não precisa olhar para mim depois, que está na Bíblia. Eu vou mostrar o que está na Bíblia aqui. E é uma adrenalina bíblica pura isso, porque o negócio não é brincadeira. Está aí, vamos para estudar. Porque tudo que está na Bíblia está revelado. Se está revelado é para nós e nossos filhos. E o que não está revelado tem coberto. Pois não, minha irmã? Pode, fica à vontade. Assim, que a metade das estrelas teve uma. Isso aí, a terça parte. Dos anjos, dos seres, dos mundos. Essas estrelas representam os mundos daquela época. Do universo existente, até quando eles foram expulsos. Mas não foi lá no céu de Deus? Pois é, mas o céu, quando você olha para cima e vê as estrelas, só está vendo mundos. E existem diversos mundos criados por Deus, diversos seres criados. Não foi só a terra que Deus criou. Que veio, foi juntado e jogado. Foi lançado aqui. Não tem nada a ver com a guerra espiritual lá. Não é guerra espiritual, não, irmã. Aquilo é guerra de bala mesmo. Não tem nada de espiritual, é bala mesmo. Não, mas é fogo e Deus e Lúcifer que se rebelou contra ele. Seria esses seres? Irmã, os seres que revelou. Se a senhora vai ficar mais com o pezinho no chão, ela só pegar a primeira, segunda, terceira aula, você vai ver isso aí tudo que você está em dúvida hoje, a senhora assistir essa aula aí, você vai para o dia, vai passar a regra nisso aí, você vai pôr o pé no chão. Mas você já preparou o estômago assistindo essa aula de hoje, mas depois não embrulhar demais quando assistir lá e ficar muito assustado. Mas tá lá, o trem é bacana, só vai gostar, pode ter certeza. Então vamos lá, veja que Jerusalém, que é Salém, estava ali um servo do Deus vivo, Melquisedeque, um representante do céu aqui na terra, um cara que não tinha pecado, um cara que não caiu em pecado. Ele é esse indivíduo, Melquisedeque, nós vamos ver prova disso aqui agora. E ele estava morando em Jerusalém. E quando Abraão saiu lá, o pai dele já sabia da existência dele. Todo mundo sabia. E ninguém se metia com ele. E ele era um cara pacífico, mas um sábio. E aí nós vamos ver as evidências bíblicas sobre esse indivíduo e encaixar o quebra-cabeça nas peças esparramadas na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse que nós temos sobre esse indivíduo. Então vamos lá. Luz e treva, lá da lá, vocês estão vendo aí, 22 quilômetros de distância. Estava ali mais ou menos. 52 quilômetros do mar Mediterrâneo. Estava localizado o Mar Morto. E 250 quilômetros do Mar Vermelho, passando pela faixa de Gaza, linha reta, 250 quilômetros. Melquisedeque, rei e sacerdote. Olha, algumas anomalias aqui acontecem. Em primeiro lugar, que Deus jamais
dentro da história de Israel normal, constituiu alguém que fosse responsável por política e religião ao mesmo tempo. Se você observar, quando Moisés saiu da terra prometida, Moisés viveu 500 anos depois de Abraão. Um indivíduo cuidava de assuntos políticos, a descendência de Moisés, que eram os juízes, e os sacerdotes cuidavam de assuntos religiosos. Depois veio a monarquia de Israel, o rei assumiu assuntos políticos e os sacerdotes continuaram assuntos religiosos. E aqui nós estamos vendo um indivíduo que ele era ao mesmo tempo, como as demais nações do mundo, rei e sacerdote. Nos outros países do mundo, nas outras nações do mundo, isso era comum. O Patesa, que era o cabeça de várias tribos, clãs, é o ajuntamento de várias tribos, e o chefe chamava Patesa. O Patesa sempre foi rei e sacerdote em todas as clãs existentes da antiguidade. E quando se formaram as primeiras cidades-estados, ele também era rei e era sacerdote ao mesmo tempo, nas nações pagãs. Agora, o povo dirigido por Deus, a única exceção, o único exemplo é esse aqui que nós temos. Mas por coincidência, nós vamos ver dentro da Bíblia que esse cara era incomum de tudo, nas anomalias é profundo. Ele era um indivíduo que ele não se casou com seres caídos, Melquisedeque, tá? Ele não teve descendência e genealogia com seres caídos. Vamos analisar esses detalhes agora. Vamos ver algumas anomalias. A primeira delas, segundo a maioria dos relatos históricos, solteiros não ocupavam cargo público. Já começa por aí. Se você analisar na história da humanidade, fazer uma busca antiga, sempre para ter um cargo público, principalmente cargos elevados, as pessoas deveriam serem casadas. E nós temos um exemplo bíblico muito curioso sobre isso, da história, com Potifar. Lá nos dias do cativeiro egípcio, Potifar era eunuco de Faraó. Ele era eunuco. Potifar. E se era eunuco, ele era castrado. E aí já dá para entender porque que a mulher dele tinha aqueles problemas que tinha, né? E fervia para cima de todo mundo. E foi para cima do José e deu a dor de cabeça danada. Todo mundo conhece. Então, eu estou só mostrando que essas anomalias aconteceram, esses ajustes, esses jeitinhos eram dados. Mas aqui aparece um cara que era rei e sacerdote e não aparece aqui família dele, descendente dele. E ele era rei e sacerdote. Então, isso é a primeira anomalia que nós já estamos analisando. Vamos analisar agora uma segunda anomalia. Vamos observar lá em Hebreus, capítulo 7, verso 1 ao 3. Observa lá. Abre lá, eu queria que alguém lesse agora. Hebreus 7, de 1 a 3. Só vale até a primeira frase do verso 2 e a última frase do verso 3. Porque o resto do verso 2 e o resto do verso 3 é excluído. Por quê? Porque nós aprendemos na primeira aula do curso bíblico de escatologia que tudo que aparecer entre parênteses na Bíblia foi inventado, foi acrescentado. Na sua Bíblia está entre parênteses isso aí? Não? Entre parênteses e entre colchetes, né? Tanto faz, está entre parênteses e colchetes? Não, está entre parênteses. Está entre parênteses. Então isso aí é uma prova autêntica de que o que está dentro disso aí não tinha. Isso foi acrescentado. Percebeu sobre isso? Então isso aí, quando você está lendo a Bíblia e viu parênteses ou colchetes, você quiser ler por curiosidade. Mas que foi escrito, não foi escrito. E quando você chegar no parênteses, você fala, agora isso aqui está escrito entre parênteses. Aí termina o parênteses, depois nós vamos fazer uma nova leitura excluindo o parênteses. Ok. Não tem nada. Não tem justiça. O seu não tem? Parênteses nem colchete? Não tem. No seu tem? Eu tenho. Você vai conferir nessa Bíblia aqui então. Abre no mesmo lugar. Que essa aí é uma versão mais próxima Ela, quanto mais atualizada, quanto mais revisada, mais distante vai ficando do original. A Bíblia na linguagem de hoje então não serve para nada. Para quem quer estudar a Bíblia, quer estar perto do original, quanto mais atualizada, mais corrigida, mais encrenca. Aí vai indo, não tem parênteses, não tem nada, e dá a pressão que está tudo certo. E quem lê acha que isso foi colocado na Bíblia. Então isso Não foi escrito.
Então vamos ler agora. Meu irmão, leia em voz bem alta. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Aí começa o parênteses. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Sem pai. Fim de parênteses. Então, tudo isso que está escrito aí, nós vamos ver que tem sentido o que está escrito aí dentro. Mas isso não foi escrito por Paulo, foi acrescentado. Mas nós vamos ver que tem fundamento o que está escrito aí. É um caso que tem fundamento. Tem outros indícios bíblicos que isso que está dentro do parênteses aí é verdade. Mas isso não foi escrito por Paulo. Tá certo? Entendeu o que eu estou dizendo? Então lê o que está falando do parênteses agora. Permanece sacerdote perpetuamente. Isso aí agora é de arrebentar. Paulo usou no presente, presta atenção, ele usou no presente. Nós estamos falando aqui do ano 50, anos 60 da era cristã. Nós estamos falando aqui de quantos anos? Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então, mais de 2000 anos depois que viveu, que apareceu a história que o único indivíduo que teve face a face com esse tal Melquisedeque foi Abraão com a sua geração. Depois ele desaparece do nada. Mas Paulo, aí, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo aí no final do verso 3 que esse cara permanece, ou seja, ele está vivo e é sacerdote até hoje. Aí falou muito mais do que devia, as entrelinhas da Bíblia. Por quê? Em primeiro lugar, sacerdócio. O que é o sacerdócio? Para que foi dirigido o sacerdócio? Sacerdócio não é o mesmo que Cristo está fazendo no santuário celeste hoje? Ele não foi lá fazer isso? E esse cara aí já estava desenvolvendo esse trabalho há 2000 anos de Cristo. Sendo que o sacerdócio levita só aconteceria 500 anos mais tarde dos dias de Abraão, de Moisés em diante, quando classificasse as 12 tribos de Israel, e uma delas, a tribo dos levitas, seriam classificadas para esse trabalho. Outra curiosidade que eu vou aproveitar e fazer um gancho aqui dentro. Quando Moisés estava com 40 anos de idade, matou aquele cara lá no Egito, fugiu e foi parar lá em Midian, na Arábia Saudita, e ficou mais 40 anos lá. Com 80 anos de idade ele foi chamado a vir pegar o povo, tirar o povo do Egito. Mas lá ele conheceu um indivíduo chamado Jetro, que se tornou sogro dele, e esse Jetro também, ele era sacerdote de Deus Altíssimo. Olha só que curiosidade. Deus sempre teve providências. Ele nunca deixou em descuido a obra de salvação e redenção da humanidade. Em vários pontos do mundo. Vocês lembram dos dias de Cristo? Os apóstolos chegaram, cadê o cara aí curando o seu nome, fazendo isso, fazendo aquilo? Jesus falou, rapaz, ele está te trabalhando, está te incomodando alguma coisa? Presta atenção, rapaz, quem comigo lá junto? Espera, se ele está falando em meu nome, como é que ele pode estar sendo contra mim? Então, segue a sua vida e deixa. Quer dizer, não se meta nas coisas de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Por isso eu digo o tempo todo, em todas as religiões do mundo, tem gente salva e gente perdida. Deus tem a igreja verdadeira dele. Nós estamos dentro dela. O resto é chamado de Babilônia. Mas aqui dentro da igreja verdadeira está cheio de gente embriagada com vinho de Babilônia. Está assim, ó. Que o Apocalipse 3 fala que esse cara, ou ele está frio, ou ele está morno. Porque o quente não é estar com Deus, a salvação está garantida. Mas o morno, ele está a ponto de vomitar. E nós vimos nas aulas passadas que Deus teve 3 vômitos já. 2 de água, o primeiro, Atlântida, entre o janeiro a maio do ano 2350, antes de Cristo, a Atlântida afundou. O mundo inteiro vê como é que ia ficar o mundo se não mudasse de vida. Aí teve o dilúvio, outro vômito. Depois teve o terceiro vômito, Sodoma e Gomorra, nós estudamos hoje aqui, de fogo. E ficou um arco-íris do céu que Deus não mais ia destruir o mundo com água, mas com fogo
Nenhuma garantia. E nós vimos biblicamente, escatologicamente, que o mundo vai ser destruído por fogo. Deus vai destruir o mundo por fogo. E vai ser o quarto vômito. Que Apocalipse está dizendo que o morno que está dentro da igreja vai ser vomitado. Sabe por quê? Porque o frio, ele tem mais chance de ser salvo do que o morno. Porque o frio, ele tem consciência da apostasia dele e busca de uma maneira emergente e urgente. Se ele quer se salvar, ele busca o calor do Espírito Santo. Mas o morno é um desgraçado, segue nu, porque ele se acha salvo, acha melhor que os outros, faz ponto na cabeça dos outros, sai pisando em todo mundo e pronto, vivendo a vida de forma desgraçada, fora da graça de Deus. Ele acha que está salvo, mas ele é um desgraçado, segue nu. Não foi eu que escrevi, está na Bíblia. Desgraçado é quem está fora da graça, está perdido. Existe a graça e ele não quer ficar debaixo dela, ele quer ficar debaixo da salvação por conta própria. E não tem um sequer que é capaz de ser salvo pelas próprias mãos. Por isso que a Bíblia chama de desgraçado, cego e nu. Ainda fala assim: te aconselho de mim como ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Que unja os teus olhos com colírio, para quem tem discernimento, e que vista as vestes brancas, aceita a justiça, né? No caso ali de Melquisedeque. Isso. Então ele foi a providência de Deus, porque ele foi a genealogia. Exatamente. Então Melquisedeque era um ser celeste. Isso está provado aí, ó. Ele está dizendo que e o outro lado da moeda, mais forte ainda, é que ele está exercendo sacerdócio. Esse é o X. Agora vem a questão: está exercendo aonde? Se Jesus está no céu e aqui em cima da terra não está. Nós vimos na Bíblia Sagrada Filipenses 2:10 e Apocalipse 12:12. Olha o que está escrito ali. Naquela batalha que teve no céu, que o diabo foi jogado na terra, alegrai-vos vós aos céus que neles habitais. Ficou livre do diabo. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco lhe terra. Você já visitou alguém debaixo do mar? Alguém o quê? Eu sabia que ele ia assustar. Vou repetir. Não. Nunca, né? Não. E não foi eu que escrevi, está aí na sua Bíblia, Apocalipse 12:12. Eu marquei aqui para eu ver. Então está lá debaixo do mar, pessoas que moram lá, seres que caíram, e que lá em Filipenses 2:10 vem o outro choque. Ao nome de Jesus, e vai explicar, isso aí encaixa no Melquisedeque com facilidade. Ao nome de Jesus, dobrem os joelhos todos aqueles que moram em cima da terra, debaixo da terra. E lá no Apocalipse mostrou debaixo do mar. E não foi eu que escrevi, não adianta olhar para mim desse jeito, não. Está aí na Bíblia Sagrada. Vocês estão entendendo? Esses seres com tecnologia muito mais avançada do que a gente, com a mente menos bloqueada do que a nossa. Por quê? Qual é a referência que nós temos de prova? A árvore da vida. Quando os nossos primeiros pais pecaram, eles foram colocados para fora, e querubins com espada inflamada, revolvente, cercando um campo de força, para que o ser caído, o casal caído, com a descendência que começaria fora do jardim do Éden, e lá dentro já tinha um monte de gente, e o planeta estava lotado de gente. Vocês vão ver isso na primeira, segunda, terceira aula do escatologia. Que eles não tivessem acesso à árvore da vida e comessem e vivessem em pecado eternamente. Lúcifer, durante milhares e milhares de anos, pecou. Prova: João 8:44. O diabo, desde o princípio, é mentiroso e homicida. A palavra princípio, você só encontra ela sobre Jesus. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. E quando você vai lá para Gênesis, no princípio criou o Senhor Deus os céus, no plural, mundos, e a terra, singular. E essa terra era sem forma e vazia. No princípio, então, essa terra que foi criada era sem forma e tinha alguma coisa aqui? Tinha vida aqui? Não tinha. Do verso 3 em diante, que quando dá forma ao planeta Terra, isso também aconteceu
do princípio. Ou seja, esse princípio é a eternidade absoluta. Dentro de um projeto chamado eternidade aconteceu isso. Dentro de uma realidade chamada eternidade. O projeto do pecado atrapalhou esse esquema. E seres que pecaram dentro desse princípio que Jesus está chamando, em João 8,44, então antes de dar forma ao planeta Terra, o diabo já tinha pecado. Eu conheço esse endereço por isso. Porque esse princípio, a palavra princípio, vai desde quando criou os céus e a terra e formou a terra sem forma vazia, então ele já tinha pecado. Se o princípio, antes de dar forma à terra, já era princípio e o diabo pecou lá, ele já era homicida, ele estava lá. Não, ele estava lá. Aí que está o X da questão. Quando Adão e Eva criou, ele já sabia que tinha um ser caído, rebelde, subversista contra o governo de Deus. Percebeu? O tanto que é sério esse assunto? Então, esses indivíduos comeram o frudar da vida durante milhares e milhares de anos. Vocês vão entender isso na hora que você estudar a aula 1 e a aula 2, até a aula 3 de escatologia. As 3 primeiras aulas. Aí vocês vão pôr em dia esse assunto. Mas eu queria. Pois não, amigo? Eu estou trabalhando com um rapaz, o nome dele até é Júnior, e ele. Qual o nome dele? Júnior. Sim. Ele já foi espírita, veio demônios, veio tudo, uma coisa, e a gente conversando, e ele falou sobre seres que vivem embaixo da terra. Ele falou assim: você lembra da época que o Uber ele era liberado, a gente tinha acesso a ele à vontade, não tinha fiscalização do FBI? Eu falei: lembro. Você já entendeu por que os aviões não sobrevoam os polos? Que eles dizem que é por causa do magnetismo? Porque na época que o satélite do Uber, a gente colocava ele num programa para qualquer lugar, a visão, então foi captado várias imagens nos polos, onde as águas entram nos polos da Terra. E ali ele já falou assim: foi detectado através de algumas imagens seres que vivem. Isso é incontestável. Ele ainda falou sobre tecnologias avançadas, tudo. Aí ele ainda perguntou para mim: isso são seres de outros planetas? Eu falei: bora, eles aqui são seres de outros planetas, mas de uma coisa eu tenho certeza, você pode ter certeza de uma coisa: são demônios caídos. Não só demônios, é justamente isso que eu estou mostrando agora. Em Filipenses 2,10 mostra que dentre eles tem seres que dobram o joelho, está guardando a volta de Cristo, e é onde explica Melquisedeque, está lá, cuidando deles. Que Paulo foi quem falou que ele está desempenhando a função sacerdotal até hoje. Essa mesma que Cristo está desempenhando lá no céu, ele está fazendo esse trabalho aqui com esse pessoal. Porque Filipenses 2,10 diz que eles dobram o joelho ao nome de Cristo. E Jesus, nós vamos ver aqui agora, a ordem que ele ocupou lá era a ordem de Melquisedeque, a ordem de sacerdócio que Cristo ocupou. Quer dizer que Melquisedeque já era sacerdote antes de Cristo assumir essa função. E num sacerdócio não deixa de matar cordeiro, tá? Mas um sacerdócio real, apontando para o sacrifício do próprio Cristo real, ele está fazendo esse trabalho lá. Então a Santíssima Trindade toda está envolvida nesse trabalho. E esse ser celeste, conhecido por Melquisedeque, o único lugar que sobra para ele estar agindo é lá, junto com esses seres mais avançados. Na época de Abraão, ele estava aqui interagindo com todo mundo ao mesmo tempo, junto com a Santíssima Trindade. Como todo o reino de Deus age, todos os seres divinos, todos os seres angélicos de outros mundos que não caíram, trabalham juntamente com a Santíssima Trindade, com a divindade, em prol da salvação dos seres caídos. Mas nós apenas estamos destacando dentro das Escrituras Sagradas um bloco de indivíduos que são os anjos de Deus, um outro bloco de indivíduos que são os servos de Deus aqui na terra, que é eu e você, e mais 4 indivíduos: Pai, Filho, Espírito Santo e Melquisedeque. Se aqui em cima o Espírito Santo é que está trabalhando aqui, Jesus falou que se eu não for, o Espírito Santo não virá. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui na terra, em cima da terra, nós temos o Espírito Santo trabalhando de forma autêntica. É lógico que ele trabalha para alcançar os outros. Mas Salmo 110, verso 4.
Salmo capítulo 110, verso 4. Esse assunto de Salmo 104, 110, todo está tratando sobre o Messias e torna a falar do bendito Melquisedeque lá. Vamos lá, para vocês verem. Leia em voz alta, meu irmão, por favor. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De novo, mostrando o Messias, veja bem, 1000 anos antes de Cristo, quando Davi escreveu isso aí, sobre o Messias que ia surgir, ele ia surgir e ia ocupar o sacerdócio segundo a ordem desse indivíduo também, Melquisedeque. Vamos observar um outro texto bíblico agora, Hebreus 5, verso 10, vai confirmar isso que o Davi falou aí atrás. Hebreus capítulo 5, verso 10, é a mesma coisa que Salmo 110, 4 falou. Observa lá, leia em voz alta. Tendo sido nomeado por Deus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está vendo? Então, Cristo foi nomeado, ele está falando uma nomeação. Quando ele assume essa função, ele sai daqui da terra, cumpriu com o sacrifício dele, foi para o céu, chegou lá e foi nomeado. Então, ele foi nomeado segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque viveu 2000 anos antes de Cristo, e conviveu com Abraão. E nesse tempo, Jesus era chamado de Arcanjo Miguel. Então, é um personagem real, que não foi eu que inventei ele na Bíblia, está lá dentro. Vamos agora em Hebreus 6:20. Olha o que ele está falando lá. O que ele fala lá? Hebreus 6:20. A ordem foi dada, está tendo uma confusão. Quer dizer, então quer dizer que Melquisedeque deu a ordem para Jesus. Não. Ordem que está falando aí, irmão, é em função sacerdotal. Ordem sacerdotal. Então, ordem sacerdotal. Não é uma unção. É uma ordem, uma sequência. Jesus é acima de Jesus, é isso? Nunca, jamais, irmão, jamais. Hipótese alguma. Eu estou dizendo que ele é unção. Vamos lá, vamos tentar entender. Cristo ele se fez carne e habitou entre nós. Sim, isso eu já sei. E morreu a morte eterna, ele não morreu a morte comum. Apocalipse 1, verso 5. Ele morreu a morte eterna. Sim. Cristo. E ele só ressuscitou porque ele não tinha pecado. Certo? Esse Melquisedeque, segundo todas as alusões bíblicas, ele é um ser que em momento algum ele morreria. Ele, nós estamos vendo, ele é sacerdote eterno. Então, perpetuamente. Então, não tem como fugir disso. Então, o personagem existe, é um ser celeste, é uma criatura, não é um criador, não é um Deus, e nem um semideus. Comparado com nós que somos mortais, seria um semideus. Comparado com nós que somos mortais. Mas, na realidade, em espírito e verdade, ele é um ser real, conviveu com Abraão, e ele sumiu, não deixou genealogia, não deixou nada, não tem nenhum registro, nem arqueológico, nem histórico, de forma alguma, nem bíblico, de que ele tivesse tido descendência aqui. Do mesmo jeito que Cristo também não teve, não deixou descendência. Entendeu? Então, esse indivíduo, Paulo, lá em Hebreus 7:3, diz que ele permanece em sacerdócio eterno. Não que vai ter, depois da destruição do diabo, seus anjos, vai continuar com o sacerdócio, porque acabou a história do pecado. Mas quando fala em eterno, aí nós temos só que entrar dentro de um contexto chamado eternidade. Quando está trabalhando com eternidade, essa palavra é absoluta, ela não tem início, nem meio e nem fim. Então, o personagem existe, ele é um ser celeste, e foi Paulo que disse que ele continua. O que nós estamos tentando localizar? No céu, não teria sentido um sacerdote lá. Começa por aí. Então, o trabalho de sacerdócio, aí nós desenvolvemos um trabalho. O que é o sacerdócio? É um trabalho de conscientização, porque a intercessão quem faz é Jesus, é o Espírito Santo. Então é um trabalho de conscientização, de redenção com seres de mente mais elevada. Então existe um missionário, que é esse Melquisedeque, não sobra outra pessoa, que junto com a Santíssima Trindade, como ele e você, junto com a Santíssima Trindade, fazemos a mesma coisa. Quando nós somos representados por 3 gêneros humanos no meio do céu, é isso que nós estamos fazendo. Nós somos os Melquisedeque aqui na terra, nós somos os Noés de hoje, nós somos os Elias de hoje, os Enoques de hoje, os João Batistas de hoje. Nós somos esses personagens, porque quando nós deixamos as trevas
para seguir a luz. Jesus disse: nós somos a luz do mundo. Se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Então não tem diferença de Melquisedeque para isso. Nós não temos diferença de nenhum anjo do céu. Lembra que em Apocalipse 19, verso 10, João queria ajoelhar nos pés do anjo, quando ele viu tanto poder do cara, ele ficou tão impressionado que blum, ajoelhou. Rapaz, levanta, moço. Eu sou conservo igual você, não tem diferença de você, nadinha. Então, isso de Apocalipse 19, 10 prova que Melquisedeque e você e eu somos a mesma coisa. Somos servos de Deus. E ele apenas não está aqui porque não tem sentido ele estar aqui em cima, ser visto a olho nu, porque nenhum ser celeste é visto a olho nu, só com a permissão de Deus. Como? Abraão tem Melquisedeque? Não entendi, mano. Abraão esteve com Melquisedeque? Esteve, está aí na Bíblia registrada, é essa a questão. Como é que Abraão viu ele? Pois é, está aí. A história dele aqui na terra, de Melquisedeque, aí que nós vimos aí, está registrada na Bíblia. Ele conviveu com ele, deu dízimo para ele, inclusive. E ele já estava desempenhando. Há 500 anos antes de começar o processo levita de sacerdócio, esse cara era rei sacerdote, da onde inclusive o povo de Deus ia ocupar o terreno. Mas é porque você acabou de dizer que seres celestiais não são vistos. Se Abraão esteve visão. Não, presta atenção. Eu estou te citando um exemplo que ele, Daniel não viu os seres celestes? Jeremias não viu os seres celestes? Sim. Então, Isaías viu. Então, Abraão, e não só Abraão, como os contemporâneos daquela época, conhecia esse cara. Nós não temos posição histórica, evidências históricas para determinar quanto tempo esse cara conviveu ali. Mas a ideia de Salém nos remonta a 650 anos. E se ele é um cara, um personagem eterno, evidentemente que ele teve o tempo todo. Ele não foi consumido por dilúvio, não foi por nada. E aonde está esse Melquisedeque? Para onde sobrou espaço? Por que isso? Porque Paulo, em Romanos 7,3, está dizendo que ele continua nessa função intercessória, igual eu e você também. O que eu estou fazendo aqui? Não estou convencendo você do pecado, da justiça e do juízo? Não é o que você faz com o mundo ao seu redor? Não é o que Jesus pediu para a gente fazer? Só que lá embaixo, não tem como eu e você, que somos mais atrasados do que aqueles caras, e evangelizar eles. Então precisa de alguém corpo a corpo, visual, está lá evangelizando eles também. Lá vai ter salvo e perdido, igual todas as religiões do mundo tem salvo e perdido. Ele está fazendo esse trabalho. Então foi a Bíblia que disse que existe o Melquisedeque, que ele é real, e etc. Não fui eu que disse. Percebeu isso, irmão? Então, alguém está fazendo um trabalho missionário legal. Um servo de Deus chamado Melquisedeque. Não é debaixo da árvore, debaixo do mar, que a Bíblia apresenta. Se a Bíblia não tivesse apresentado seres debaixo da árvore, seres debaixo da terra, não estaria nem falando nisso. Mas se está falando, é apenas uma pedra do quebra-cabeça perdida na Bíblia. É mais fácil de encaixar ela admitindo isso, porque como que ele seria sacerdote em atividade plena, ou seja, um servo de Deus, um missionário em atividade plena, se a Bíblia diz que ele é eterno? Jesus já está fazendo um trabalho lá no santuário celeste. Deus cuida do resto do universo todinho que não caiu, e do que caiu também. E o Espírito Santo também é cuidar. Só que tanto a Santíssima Trindade e os seres que não caíram, e esses seres que caíram, que moram lá debaixo, eles se veem. Se Deus chegar aqui, eles estão percebendo. Eu e você não percebe. Se Deus estiver do nosso lado, nós sentimos a presença dele, mas não vimos ele. E Deus não conversa, porque se aquele anjo foi, o demônio foi disfarçado de anjo no céu, e Deus não podia contar o irmão lá na terra, naturalmente que esse Melquisedeque. Ele naturalmente que ele se comunica com Deus, né? Claro. Muito bem, vamos agora ao outro texto bíblico. Hebreus capítulo 7, verso 17. Presta bem atenção no texto que tem agora. Lê em voz alta. Hebreus Capítulo 7, 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De novo. Para sempre. Para sempre. E está falando, está usando a palavra no presente. De novo. Eterna. E essa palavra eterna, ela é absoluta. Ela não tem início, nem meio e nem fim. Então esse indivíduo, Melquisedeque, é um ser não caído.
própria vida. Ele não cometeu suicídio, mas ele aceitou morrer, pagar o preço do pecado, porque sem sangue não há remissão de pecado. E aqui que ele morreu, ele só ressuscitou porque ele não tinha pecado. Agora, Melquisedeque é uma criatura como qualquer outra celeste que não caiu, mas não servia para fazer esse sacrifício. Esse serviço tinha sido usado por qualquer anjo, que lá em Apocalipse 12, do verso 7 ao 12, lá diz que eles não amaram a sua vida até agora. Quer dizer, muitos quiseram se colocar no lugar de Cristo, mas não tinha condição. Criatura não teria condição de fazer isso. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito. Essa palavra fala muito mais do que o que está escrito. Unigênito quer dizer único da espécie. Quando Deus pega e dá por amor a esse mundo, quando fala desse mundo, está envolvendo tudo, o que está debaixo, está tudo, o planeta Terra todo. Amou o mundo de tal maneira, amor, nós estamos falando de amor absoluto, de um ser absoluto, que deu o seu unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, que é outra palavra absoluta de novo. Perceberam? Tanto que é sério esse assunto. Então, só que quando a gente parte para ideias, a ufologia bíblica, que dentro desse seminário nós vamos estudar muito, e já estudamos nas demais aulas anteriores, e que vocês voltam a repetir, vocês assistam a aula 1, a aula 2, até a aula 8, e lá tem espaço para entrar, tirar dúvida, pode tirar qualquer dúvida que vocês quiserem. Eu tenho evidências também lá para vocês imprimirem no Google Drive, documentos, coisas bacanas para vocês aprofundar. E pode me adicionar no Face, vocês também, se vocês quiserem, e quiser deixar dúvida lá no Facebook, eu esclareço também, inbox, lá na caixa de mensagem. O fato é que essas aulas para trás é bom vocês pegar, para vocês atualizar e não ficar assim muito perdido. Pra gente. Não, a aula é palestra, né? Só tem que assistir, realmente não tem outro jeito, é assistir. Então vocês assistem, que é muito importante para poder esclarecer esses assuntos que ficou para trás. E vai encaixar muita peça que ficou perdida, que nessa aula de hoje é muito chocante. Entrar na nona aula e um monte já de evidências já para trás, encaixado, é normal esses choques. Porque são 8 aulas para trás. Mas é muito assim trabalhoso se eu trazer para o senhor o tweet. Não, minha irmã, não, só para mim gravar para a senhora? Não, pode trazer, eu gravo para a senhora. Então eu vou trazer. Pode trazer, eu gravo, só assiste na televisão. Meus irmãos, que Deus abençoe a mim e a você, os nossos lares aqui representados, e naquele grande dia que Jesus voltar, nós e os nossos lares façamos parte desse grupo maravilhoso que vai adentrar para dentro dos portais da cidade. Vamos ficar de pé e encerrar a oração? Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toma-nos em Tuas mãos a todos nós, os nossos lares aqui representados, e todo o Teu povo que habita sobre a face deste velho mundo. Perdoe os nossos pecados e santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E encha-nos da capacidade do Teu Santo Espírito para cumprirmos com a Tua vontade, Senhor. Prepare-nos para o Teu reino e conta-nos entre os salvos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Para o reino dos céus, na coroa eu estrelas terei. Será o seu rosto mirar, e a seus pés com louvor adorar. Na cidade eternal minha glória será, receber a coroa brilhar. Na coroa de luz eu estrelas terei, quando o sol não aqui mais raiar, quando Deus me levar para o reino dos céus, na coroa eu estrelas terei.
nesta terra de além, onde irei fim da luta de aqui. Quando enfim por Jesus consegui lá chegar na coroa.